Amém. Disciplina importa. Disciplina importa. Abra comigo, por favor, em Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos ler somente 2 versos, versos 5 e 6. Nós vamos voltar a esse texto. Por favor, deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar em algumas passagens da Escritura que nos falam acerca da disciplina, tá bom? Mas o texto base é Hebreus. Hebreus 12, do verso 5 ao verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Pai, eu louvo o Teu nome, Senhor, nessa noite. Obrigado por esse povo que se reúne aqui, Senhor, de uma forma reverente, de uma forma solene, Senhor, para cultuar o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a render a Ti a adoração que lhe convém ao Teu nome, Pai, por favor. Capacita, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, a depositar em Ti, Senhor, e na mensagem do Teu Evangelho, todas as nossas afeições, Pai, todas as nossas afeições. Ajuda-nos para a glória do Teu nome, que possamos sair daqui realmente cheios do Teu Espírito, Senhor. Faz isso para a glória do Teu nome, assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Você já foi disciplinado? Você já foi disciplinado alguma vez? Certamente, irmãos, todos nós já fomos disciplinados em algum momento da nossa vida. Desde uma multa que nós levamos por excesso de velocidade, até mesmo o levantar de um cartão vermelho numa partida de futebol. Até mesmo nesses momentos nós estamos sendo corrigidos, disciplinados. E nesse sentido, então, eu pergunto, por que a correção, ela sempre é vista como algo negativo? Você já parou para pensar nisso? Por que a correção é algo que sempre é vista como algo negativo? Bom, isso não deveria ser visto assim, irmãos, pois toda disciplina tem como cunho o aprendizado e a correção. Você tem aí uma educação envolvida em tudo isso. E se isso é verdade, por que sempre a vimos então como negativa as correções? Por que nós sempre estamos vendo a disciplina como algo negativo? Porque a correção, irmãos, a correção expõe o nosso erro. E nós não gostamos de ver os nossos erros expostos. Nós não gostamos muito da ideia de ser vistos como falhos e como errantes. Quem é que gosta, irmãos, de ouvir que os seus erros foram expostos? Ora, ninguém. E disciplina bíblica vai nos alertar, vai nos ensinar de que esse é o modelo educacional do Evangelho. No Antigo Testamento, Deus chamou um homem e fez desse homem um povo. Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus, e a ele então foi prometido que ele seria um pai de um grande povo, e que o Senhor Deus então se relacionaria então com este povo de maneira especial. Seria o povo da aliança. Abraão e todos os seus descendentes seriam o povo de Deus. Todavia, este povo deveria então refletir
a santidade de Deus. Deus chamou Abraão, fez de Abraão o seu povo. Deus estava entrando com benevolência para este povo, mas em resposta, este povo deveria andar em santidade. Levítico capítulo 19, verso 1 e 2, nós temos: disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. O povo deveria ser santo, porque o Deus da aliança é santo. O mandamento bíblico, então, é claro. O povo deveria refletir a santidade de Deus. Deus desejava, então, preservar a sua santidade na santidade do seu povo. Eles eram o reflexo do Deus que adoravam. E durante séculos, então, o Senhor foi conduzindo o seu povo na vida de santidade que o próprio Deus almejava. Deus providenciou, por exemplo, as tábuas da lei. Deus concedeu meios de perdão, meios de reconciliação, renovou por diversas vezes a sua aliança, levantou inúmeros profetas que exortavam o povo a viver de forma digna do Senhor. Durante séculos, entre o profeta Moisés e o escriba Esdras, Israel ali existiu como um modelo de fidelidade como povo do Senhor. Porém, à medida que Deus preservava Israel, alguns indivíduos que não se coadunavam com a proposta de Deus, que Deus tinha para o povo de Israel, eram excluídos da comunidade. Aí você tem, por exemplo, no livro de Levíticos, aquelas penalidades, até mesmo penalidade de morte. Adultério, penalidade de morte. Um filho que dá muita tristeza aos seus pais e que desobedece aos seus pais, deveria ser levado até a porta da cidade, deveria ser apedrejado. O que é isso? Ele estava sendo excluído do povo da aliança. E de acordo então com o Código Penal de Israel, se a vida do indivíduo não refletisse a santidade do Senhor Deus, e ficasse então tão poluída, e uma vida carregada de impenitência, de não arrependimento, ele deveria ser retirado do povo. Contudo, irmãos, ao passar dos anos, o povo de Israel foi se distanciando dessa aplicação, a aplicação dessas penalidades, desses pecados. A santidade que o povo deveria refletir foi praticamente perdendo, então, espaço para o pecado e para o mundanismo. Quanto mais o povo flertava com os costumes dos povos vizinhos, mais eles se distanciavam, então, da santidade de Deus. E nesse interim, então, pecados graves começaram a ser cometidos em grupos cada vez maiores. Você pega, por exemplo, o pecado da idolatria. Idolatria, o pecado da idolatria, a penalidade do pecado da idolatria, a penalidade é a morte, é a pena capital. Só que as autoridades começaram a afrouxar esse pecado da idolatria, começaram a afrouxar na disciplina da correção. O pecado começou com uma pessoa. Essa pessoa começou a contaminar a sua família. Aquela família começou a contaminar, então, o seu vizinho da direita, depois o seu vizinho da esquerda, daqui a pouco a sua rua, e daqui a pouco uma tribo inteira estava envolta de idolatria. Por quê? Porque um indivíduo não foi disciplinado quando ele deveria. Qual é o resultado disso, irmãos? Deus começou a disciplinar não um ou dois desses que faziam parte da aliança, mas todo o povo. Uma vez que a disciplina não era feita num indivíduo, e esse pecado então começava a se alastrar dentro de uma tribo, dentro do povo,
A disciplina não vai vir somente para esses que cometem o pecado, vem para o povo inteiro. O pecado dentro do povo começou a se tornar tão grande que Deus ele traz essa disciplina para todo o seu povo. Primeiramente, a nação foi dividida. Após isso, não aprendendo a lição com este castigo, nós temos a divisão do povo ali com Roboão. Passaram outros séculos em desobediência, o Senhor então destruiu o reino do norte pela Síria e permitiu então que o reino do sul fosse levado cativo para a Babilônia, onde nós temos então o cativeiro babilônico de 70 anos. Por quê? Porque pecado não foi corrigido. Em outras palavras, irmãos, por que Deus disciplinou todo o seu povo? Deus disciplinou o seu povo para que eles pudessem então aprender de uma vez por todas que o propósito da existência deles era refletir a santidade de Deus entre as nações. Tenhamos isso em mente, irmãos. Deus é santo. Deus é santo. Eu estava falando hoje na classe de novos membros que nós temos um conceito muito baixo. Perdão, irmãos. Nós temos um conceito muito baixo da pessoa de Deus. Nos falta reverência, irmãos. Nós perdemos o senso de que Deus ele exige isso de nós. Sejam santos porque eu sou santo. Se a gente tivesse um encontro com a santidade de Deus uma única vez, nós subiríamos essas escadas de joelho, suplicando misericórdia da parte de Deus. E aí eu quero entrar então, irmãos, na teologia da disciplina bíblica. Por quê? Porque nós precisamos saber como corrigir irmãos em Cristo. Vocês precisam aprender como corrigir os líderes da igreja. Vocês precisam aprender como corrigir uns aos outros. Todos nós precisamos aprender a teologia da disciplina bíblica aplicada dentro da igreja local. Por quê? Nós não queremos ser disciplinados como uma igreja local pelo Senhor Deus. A nação de Israel é um exemplo para nós de como Deus trata quando o pecado ele é simplesmente deixado sem rédeas, sem freios. E a pergunta é, o que é então disciplina bíblica? Eu quero ver com os irmãos o que é a disciplina bíblica, o que o Novo Testamento fala sobre a disciplina bíblica e por que a disciplina na igreja ela deve ser aplicada. Nós vamos tentar responder essas perguntas. A primeira delas, por que ou o que é a disciplina? O que é a disciplina na igreja? Irmãos, a disciplina é uma correção que visa o crescimento espiritual, não só da pessoa que está sendo disciplinada, mas de toda a igreja dentro desse discipulado cristão, dentro dessa correção cristã. É interessante, irmãos, observar que disciplina e discipulado, inclusive, têm a mesma raiz etimológica no latim, transmitindo a ideia de educação. De educação. Como a disciplina bíblica, ela pode educar. Certa vez, irmãos, um pastor amigo meu foi parado numa blitz e ele levou uma multa. E ele comentando comigo sobre essa multa, e a forma que o policial falou com ele, o policial disse assim, você acha mesmo que eu quero estar aqui? Eu queria estar com a minha família, mas eu preciso estar aqui, e eu estou lhe multando para lhe corrigir. Eu estou aqui para lhe educar, essa é a palavra, para lhe educar. Irmãos, quando nós pensamos em disciplina como educação, a correção de delitos e faltas devem estar presentes.
Isso é disciplina bíblica, é a correção, é a educação, é a correção de delitos, é a correção de faltas. Portanto, a disciplina é uma correção para a educação. A pessoa que é disciplinada, ela precisa ser educada. No livro A Igreja e a Surpreendente Ofensa do Amor de Deus, um livro fantástico, editora Fiel, Jonathan Leeman diz o seguinte: o que é a disciplina na igreja? Em termos gerais, ela é o que constitui uma parte significativa do discipulado cristão. Mais especificamente, uma igreja disciplina os seus membros a fim de discipulá-los. Ou seja, ela os disciplina para educá-los na retidão de Cristo, para ajudá-los a se conformarem à sua imagem. Assim, como envolve tanto a formação quanto a correção, a disciplina na igreja também envolve formação e correção. Portanto, veja que o Jonathan Leeman, ele distingue aqui muito bem esses dois caminhos da disciplina. O primeiro caminho diz respeito à formação do discípulo. Todos nós estamos na caminhada cristã. Todos nós estamos na caminhada do discipulado em Cristo Jesus. Portanto, todos nós estamos propensos à correção. Todos nós estamos propensos à disciplina. Pense comigo, por exemplo, que jogadores de futebol, eles necessitam, irmãos, de serem instruídos por um técnico. As regras do futebol foram passadas aos jogadores por meio de aulas orais e aulas práticas. O professor está disciplinando aqueles jogadores em formação nas regras daquele esporte. Se o jogador desejar realmente jogar futebol, ele precisa entender as regras deste esporte. Por exemplo, que o futebol, ele não se joga com os pés, ou melhor, ele não se joga com as mãos como o basquete, ele se joga com os pés. Fora o goleiro, todos os jogadores em campo precisam aprender que aquele esporte, ele é jogado com os pés. Se você pegar a bola com as mãos, você é disciplinado, você é corrigido. Portanto, o primeiro caminho da disciplina é a formação da educação, é a formação do discipulado. O segundo caminho diz respeito à correção do discípulo. Porque, irmãos, nós não aprendemos tudo no primeiro dia da nossa salvação. Quando o Senhor Deus nos salva, Ele não coloca em nós todas as verdades que vão ser expostas ao longo da caminhada cristã. Não, nós vamos aprendendo com pessoas mais piedosas. Nós vamos aprendendo com a igreja local, nós vamos aprendendo servindo uns aos outros no discipulado. E é por isso, então, que a disciplina corretiva, ela precisa ser feita. E a disciplina corretiva, ela pode ser, talvez, ilustrada no apito de um juiz em campo, quando uma falta ela é feita por um determinado jogador. Há uma regra, irmãos, deste esporte. Há uma regra desse esporte. Ou seja, quando nós tratamos sobre igreja, quando nós tratamos sobre evangelho, também há regras. Você tem regras no evangelho. Você tem um caminho a seguir. Você tem uma estrada a trilhar, você tem uma pessoa a imitar. Uma vez que você falha em imitar essa pessoa, uma vez que você erra o caminho, você precisa ser corrigido. E nesse sentido, então, a disciplina corretiva na igreja é o ato de educar os cristãos na regra do Evangelho. Igrejas locais devem ensinar
e corrigir os seus membros. E aí o Lima novamente vai dizer, uma membresia de igreja não disciplinada é uma membresia de igreja não discipulada. Ela será fraca, débil, tola e não bíblica. Portanto, a disciplina bíblica na igreja, ela é uma correção. Ela visa a formação e ela visa a correção nas regras do Evangelho. Segunda pergunta, o que o Novo Testamento fala sobre a disciplina na igreja? O que o Novo Testamento fala sobre isso, irmãos? Nós temos alguns textos, e aí eu quero caminhar, por favor. Vamos abrir Mateus capítulo 18. Abra comigo, rapidamente. Mateus capítulo 18, do verso 15 ao 17. Mateus capítulo 18, do verso 15 ao 17. Veja o que o nosso Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele o ouvir, ganhou o seu irmão. Veja, uma vez que o pecado ele é exposto, ele é confrontado, e aquele irmão que pecou, ele ouviu, ou seja, ele acatou a correção, você ganhou aquele irmão, ou seja, a disciplina ela é suspensa. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Então veja aqui algumas preocupações de Jesus com relação à disciplina na igreja. A primeira preocupação de Jesus é com relação ao próprio pecador. Jesus se preocupa com o pecador. Jesus ele deseja que ele venha compreender a sua falta e compreender a necessidade de um arrependimento genuíno, a fim de abandonar o seu pecado. Portanto, Jesus, ele se preocupa com aquele pecador, aquele irmão que falhou, que caiu e que agora está sendo corrigido. Segunda coisa, Jesus ele se preocupa com a publicidade do pecado. Veja, Jesus ele se preocupa com a publicidade do pecado. O texto aqui, irmãos, deixa claro para nós que Jesus deseja que o número de pessoas envolvidas na disciplina seja a menor possível para produzir o arrependimento desejado. Certo? Você vai subindo aqui no grau da disciplina e você vai envolvendo outras pessoas, se aquela pessoa continuar impenitente. Por quê? Porque Jesus se preocupa com a publicidade do pecado. Terceira coisa que nos chama a atenção, Jesus ele se preocupa com a pureza da igreja, irmãos. Jesus deseja que os membros sejam diferentes do mundo. Deve ter, irmãos, uma diferença entre os crentes e os pagãos. E é por isso que, se o pecado ele não for reconhecido com a exortação de uma pessoa, 2 ou 3, e nem mesmo da assembleia reunida da igreja, o indivíduo deve ser então considerado como um pagão, ou seja, a igreja precisa diferenciar, a igreja precisa colocar um limite, dizer, olha, essa pessoa não faz parte da nossa comunidade, nós não validamos o testemunho dela. Em outras palavras, a sua conduta não condiz com a profissão de fé dela. A conduta dessa pessoa não condiz com as regras do Evangelho. Então, em suma, irmãos, Mateus capítulo 18, do verso 15 ao 17, Jesus está dizendo que os crentes precisam avaliar e supervisionar uns aos outros para que aquilo que eles declaram com a boca não seja contrariado pela conduta.
E a ideia ainda é a mesma do Antigo Testamento. A igreja, o povo de Deus, reflete a santidade do Criador. Reflete a santidade do nosso Deus. Nós somos a embaixada do reino. Nós somos representantes, irmãos, oficiais do nome de Jesus para as nações. Por isso, a correção ela é muito séria. E aí Jesus conclui, então, com a autoridade judicial que a igreja tem nesses casos. Veja, a igreja local, uma vez que a pessoa se mostra impenitente, a igreja ela assume um ofício judicial para com a vida daquela pessoa. Verso 18 ao 20. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Veja, esse texto, por vezes, usado de maneira irresponsável, fora do contexto, geralmente nós usamos para desculpar reuniões de oração que ninguém vem. Se vem 1 ou 2, aí um diz assim, tenta aliviar assim, quebrar o gelo, dizendo, olha, mas a Bíblia diz, onde estiver 1 ou 2 reunidos, Jesus vai estar ali. Então Jesus está aqui. Não, mas se tivesse ninguém, Jesus estaria também. Se tivesse só pessoa, Jesus também estaria. Esse texto diz respeito à disciplina bíblica. Uma vez que a pessoa é corrigida nas regras do Evangelho, Cristo está presente. Cristo está presente. Cristo está presente na disciplina, irmãos. Segundo texto, por favor, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito. Eu já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos, em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem este homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, os ladrões, ou os idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo para que vocês não devem associar-se com qualquer um que, dizendo-se irmão, veja, a pessoa está dentro da igreja, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Irmãos, a igreja de Corinto, nós sabemos, ela estava passando por um momento muito tenso aqui, com muitos pecados. Talvez o pior deles era este pecado aqui, onde um membro, não era uma pessoa que estava fora, essa pessoa estava dentro do rol de membros da igreja de Corinto. Essa pessoa estava se deitando com a própria madrasta. E tudo isso sendo tolerado pela igreja, pelos membros da igreja de Corinto. E de acordo com o apóstolo Paulo, esse homem ele precisa ser imediatamente
Ele precisa ser expulso da comunidade. Por quê? Porque ele não praticou, irmãos, imoralidade apenas. Ele é imoral. Imoralidade define este homem. Paulo não está aqui lidando, neste caso, de um irmão que cometeu simplesmente um pecado grave que está impenitente, não. Além dele cometer este pecado, ele é imoral. Ele é imoral, ele é conhecido como imoral. E Paulo está lidando com alguém cuja natureza é tão imoral que não vê problemas em dormir com a mulher do seu pai. Veja. Novamente eu digo, irmãos, aqui não é um caso de um homem regenerado que cometeu um pecado, mas de um inconverso praticando publicamente um caso de incesto. A igreja toda conhecia. Neste caso, segundo o apóstolo Paulo, a igreja precisa então se reunir e dar um basta nesse caso. E ao que parece, no verso 9, o pecado desse homem já havia sido assunto, de uma correspondência de Paulo anterior. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Então veja, Paulo já havia se correspondido com a igreja e ordenado isso. Mas a igreja estava omissa. E Paulo diz no verso 2, vocês estão orgulhosos, não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que pratica isso? Veja a preocupação do apóstolo Paulo aqui. Primeiro, novamente, nós temos uma preocupação com o pecador. Paulo, ele se preocupou com este homem, com este moral. Paulo, ele deseja que ele venha a ser removido da comunidade e entregue a Satanás. Contudo, este ato de expulsá-lo da igreja, expulsá-lo da comunidade, é para o próprio bem do faltante. Diz o texto aqui, é um texto muito complicado, irmãos. Realmente queima alguns neurônios aqui para tentar entender o que é o corpo ser destruído para que o espírito, então, para que o espírito seja salvo, Verso 4 e 5. Mas o espírito vai ser salvo. Você entrega esse homem a Satanás, você expulsa ele da comunidade, a fim de que o corpo seja destruído e o espírito, quem sabe, seja salvo. Verso 4 e 5. Talvez a ideia aqui é que essa pessoa sendo expulsa, então, da comunidade, quem sabe lá fora, ela venha ouvir o Evangelho e venha ser genuinamente alcançada pelo Evangelho. Talvez seja isso que Paulo esteja falando, mas nós não temos certeza. Segunda coisa que Paulo ele nos diz aqui, Paulo também se preocupou com a publicidade do pecado. Veja que para o apóstolo Paulo, este pecado é feio, é grave, irmãos. E este pecado aqui, ele seria ruim aqui para o avanço do Evangelho, seria um atrapalho para o avanço do Evangelho, até mesmo entre os pagãos, porque isso não é tolerado entre os pagãos. O que Paulo está dizendo é feio, é vergonhoso, que até mesmo os de fora tenham conhecimento de que isso está acontecendo dentro da igreja, ou seja, é vergonha para a igreja, é vergonha para o Evangelho, atrapalha o Evangelho, a publicidade deste pecado. Terceira coisa que Paulo também se preocupa com a pureza da igreja, versos 6 e 7. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são. Paulo deseja a pureza da igreja. Paulo deseja que a igreja venha a ser uma massa sem adulteração, sem um ingrediente de fora que venha mexer na sua natureza. Ou seja, Paulo deseja a pureza da igreja. Assim como um câncer, irmãos, ele se espalha ali de uma forma sorrateira, de uma célula para outra, o pecado ele pode também se espalhar de uma pessoa para outra. Qual a solução? A remoção completa do câncer, para que o corpo seja preservado. A igreja precisa ser preservada. E por vezes pessoas precisam ser excomungadas, se assim for necessário.
Um outro texto, o texto base que nós lemos, Hebreus capítulo 12. Abra comigo, por favor. Hebreus capítulo 12. Verso 1 ao verso 11. Diz assim o autor de Hebreus: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Veja o que o autor de Hebreus está dizendo. Ele fala sobre o propósito da disciplina e a quem a disciplina ela é endereçada. A disciplina ela pode tirar do meio do povo os lobos, os inconversos. Contudo, o maior propósito é corrigir, irmãos, aqueles que são crentes. É corrigir os regenerados, aqueles que são genuinamente filhos de Deus. Segundo o autor, os filhos devem correr com perseverança a vida cristã e não desanimar quando uma correção da parte do Senhor Deus vier. Veja, todos nós estamos correndo. Todos nós estamos numa raia, correndo a corrida do Evangelho. E se porventura a gente sair da nossa raia, avançar a raia, né, do nosso irmão, ou mesmo sair, né, do campo de corrida e atravessar pela grama, nós precisamos voltar para aquela raia de corrida, para o local de corrida. Nós não podemos desanimar, é isso que o autor de Hebreus está dizendo. A disciplina tem como propósito a correção dos filhos de Deus. E Paulo vai dizer, ou melhor, o autor de Hebreus vai dizer que se porventura você for disciplinado nessa corrida, nessa perseverança da sua fé, não desanime. Porque Deus corrige aquele que Ele ama. Em outras palavras, o autor bíblico está postulando que a correção da parte de Deus é um dos meios que Ele se utiliza para amar os seus filhos. Veja, um dos meios que Deus demonstra o seu amor, as suas afeições para com o seu povo é na correção, irmãos. Não é assim com os nossos filhos? Você que é pai, você que é mãe, você sabe disso. Você não quer corrigir, por vezes com a vara, né? A vara do amor, né? Todos nós que somos pais, precisamos ter essa vara, irmãos. A vara do amor em nossa casa. E os nossos filhos precisam respeitar esse instrumento. Não é um instrumento de tortura. É um instrumento de dor. Mas não tão somente de dor. Também é um instrumento de amor do Senhor. É um instrumento de amor que Deus concede para os pais, na aplicação da correção nos seus filhos. Aí nós temos Gálatas capítulo 6, um texto um pouco mais breve, por favor, abra comigo. Gálatas capítulo 6, verso 1. Temos aqui também um texto que fala acerca da disciplina, ou melhor, aqui esse texto vai falar acerca da restauração
de um irmão faltoso. Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um de vocês para que também não sejam tentados. Veja, o texto aqui, é um texto breve, um verso apenas, está falando aqui acerca da restauração de um irmão. Aqueles que vão corrigir este irmão precisam estar maduros, né, para não serem tentados. Talvez aplicando uma correção que venha extrapolar, talvez, a penalidade daquele pecado, daquela falta. O que acontece, irmãos, com aquele que foi disciplinado nesse texto? Veja, o mais rápido possível, de acordo com as marcas de um verdadeiro arrependimento, esse irmão disciplinado, ele precisa ser restaurado à comunhão da igreja. Então a ideia não é excomungar pessoas. A ideia não é tirar pessoas, expulsar pessoas da igreja, ainda que isso possa ser possível. Mas o propósito sempre é ganhar, sempre é restaurar o mais rápido possível a comunhão da igreja. Obviamente, segundo as marcas de um verdadeiro arrependimento, de um coração penitente, de um coração quebrantado e contrito, que mostra mudança, que mostra arrependimento. Um outro texto, irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 6 ao verso 15, por favor, abra comigo. É um texto bem interessante. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 6 ao 15, diz assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que ele se sinta envergonhado. Contudo, não considerem como inimigo, mas chame a atenção como irmão. Veja, parece que alguns irmãos aqui da igreja de Tessalônica eram bem preguiçosos, né? Eram bem preguiçosos, vadios mesmo. Pessoas que queriam sobreviver, queriam ali viver, na verdade, à custa do trabalho de outros. Paulo chama a igreja para não se associar com eles. Ao mesmo tempo, irmãos, que a igreja também deveria ter uma maturidade de não considerar inimigo. Veja, então, olha só a maturidade aqui do apóstolo Paulo. Você está corrigindo aquele irmão, você está disciplinando aquele irmão, de que forma? Tirando, obviamente, que expondo o pecado daquele irmão, preguiça é pecado, mas também, olha, quem não quiser trabalhar, que também não coma. Você tira o alimento daquela pessoa até que ele comece a trabalhar. Mas a ideia de Paulo é: não o considere como um inimigo, porque ele é irmão. A não ser que ele não venha atender, obviamente. E aí, a Escritura interpreta a Escritura. Ok? Isso aqui está dentro de um escopo maior. Se aquele irmão está vadiando, está desejando viver de uma forma ociosa, sem
mostrar fruto de arrependimento, evidências de salvação, ele precisa até mesmo, não somente ter tido o seu pão tirado, o seu alimento tirado, mas também ser colocado para fora da igreja. Um outro texto, irmãos, 1 Timóteo capítulo 1, versos 19 e 20. 1 Timóteo capítulo 1, versos 19 e 20. Paulo diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Veja, você tem aqui uma disciplina bíblica, uma correção. Homens que pecaram, homens que blasfemaram, e o apóstolo Paulo os entregou a Satanás. 1 Timóteo ainda, capítulo 5, versos 19 e 20. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, do verso 9 ao verso 11. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Então veja, irmãos, nós precisamos, aqui são alguns textos do Novo Testamento que nos falam acerca desse limite, dessa fronteira bem estabelecida pelo Evangelho. Obviamente, irmãos, que nós precisamos amar os pecadores. Precisamos abraçar aqueles que se interessam pela mensagem do Evangelho. Contudo, essa mesma força de desejar colocar para dentro aqueles que se arrependem, também deve ser uma força meio que centrífuga, né? Precisamos também ter forças para colocar o impenitente para fora. Não se associar com essas pessoas, se elas não se arrependerem, obviamente. Uma outra pergunta, irmãos, que nós precisamos responder: quais pecados são considerados dignos de disciplina? Que tipo de pecado nós vamos disciplinar uma pessoa? Nós vamos corrigir uma pessoa? Irmãos, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3. O próprio Paulo, que exortou tanto a igreja para a disciplina do pecador, também se via como um pecador, dizendo: dos pecadores, eu sou o pior. A pergunta é: como saber que pecadores precisam ser disciplinados? Irmãos, todas essas passagens aqui que nós lemos nos mostra algo em comum nos faltantes. Todas elas nos mostram algo em comum. Eles cometeram um pecado grave. Eles cometeram um pecado visível e eles eram impenitentes. Todos eles cometeram um pecado grave, todos eles cometeram um pecado visível e todos eles eram impenitentes. O pecado desses casos aqui que nós lemos aqui eram pecados públicos, envolvendo um ou mais irmãos dentro da comunidade, com graves consequências, principalmente naquilo que tange o zelo e a pureza do nome de Jesus, e principalmente esses faltantes
não mostravam frutos de arrependimento. A pergunta é, o que eu quero dizer com pecados graves, irmãos? O que eu quero dizer com grave? Será que há pecados menos ofensivos do que outros? Sim. Você tem pecados menos ofensivos do que outros. Todos são ofensivos, todos. Mas você tem pecados mais graves e mais ofensivos em sua natureza do que outros. E aí nós precisamos, irmãos, fazer uma diferença aqui, talvez, em dois grupos de pecados. Pecados, nesse primeiro grupo, pecados que nós esperamos que um crente cometa, e pecados que nós não esperamos que um crente cometa. Por exemplo, você espera de que a pessoa foi convertida, foi batizada, entrou no discipulado e é membro agora da igreja. Ok. Você espera que essa pessoa venha cair no pecado da mentira. Não é verdade? Que nós estamos caminhando nesse mundo. O apóstolo João vai dizer, aquele que diz que não tem pecado já pecou, é inimigo de Deus. Então você espera que uma pessoa, por exemplo, venha cometer certos pecados. Ela está ainda caminhando rumo ao estado eterno. Então você pode esperar que crentes venham cometer certos tipos de pecados, contudo não outros. Você não espera que um crente venha matar a mãe. Você não espera que um crente venha cair em adultério, irmãos. Você não espera que um crente venha viver 5, 10, 15, 20 anos como amante. Você não espera isso. Então você tem dois grupos aqui de pecados que você espera das pessoas. Você tem um grupo de pecados que você sabe que essa pessoa, em algum momento, ela vai falhar, ela vai talvez lhe ofender, vai talvez, nós temos vários grupos na igreja, com certeza eu já falei com alguns de vocês, ou com muitos de vocês, já pequei com alguns de vocês, já pedi perdão. Agora, você tem outros pecados que você não espera daquela pessoa. E são esses pecados graves que você não espera que um crente cometa. Comentando acerca disso, o Jonathan Leeman vai dizer o seguinte: há em certo ponto uma linha divisória entre pecados que se esperam dos cristãos e pecados que nos levam a pensar que a pessoa talvez não seja cristã. Veja, a disciplina informal e particular acontece em ambos os lados dessa linha, não há dúvida. O que Leeman está dizendo é, todos os pecados devem ser corrigidos. Se você pega uma pessoa na mentira, você precisa corrigi-la. Ainda que você venha esperar que aquela pessoa venha cair nesse pecado menos ofensivo, uma vez que você pegou aquela pessoa naquele pecado, que ela cometeu aquele pecado, e você percebeu, você precisa corrigir. Mas a disciplina na igreja formal, ou excomunhão, é aconselhável de maneira geral, quando o indivíduo ultrapassa essa linha do primeiro grupo para o segundo, de pecados que nós esperamos para os pecados que nós não esperamos. Há uma diferença, por exemplo, entre uma mentira corriqueira, do qual a pessoa se arrepende, e outra sobre o qual ela constrói uma vida toda e nunca a abandona. Como exemplo, compare a mentira de dois cristãos professos distintos. O primeiro se vangloria de ter recebido uma prestigiosa oferta de emprego que nunca recebeu. Algum tempo depois ele confessa a mentira, ou seja, ele se arrepende. E o segundo, ele constrói toda a sua carreira sobre as informações falsas. Mais tarde ele é confrontado, mas ele persiste nas invenções. Ou seja, você não espera que um crente venha ter esse tipo de postura, esse tipo de atitude, irmãos. E Jonathan Leeman vai dizer, a mentira do primeiro é um modelo de pecado que, por mais que desejamos o contrário, às vezes nós esperamos dos cristãos. O velho homem, para usar a expressão de Paulo, surge na mente do crente e tenta dominar o novo homem, mas este reage. A mentira do segundo não é algo que nós esperamos de alguém em que habita o Espírito Santo. Não há indícios de luta entre o velho e o novo homem.
vemos apenas a velha natureza. Por quê? Ele construiu uma carreira na mentira. É muito diferente, irmãos, alguém ser pego na mentira. Alguém que vacilou, e você percebeu, poxa, esse irmão não tem esse tipo de postura, não tem essas atitudes, mas ele mentiu, e você corrige essa pessoa confessa o seu pecado. A outra pessoa que está nesse grupo, ela construiu toda uma carreira e ela é uma mentirosa, é uma pessoa mentirosa, mentiroso, ela é conhecida como o mentiroso. Você não espera isso dos cristãos. Dessa forma, irmãos, não são todos os pecados que a igreja vai perseguir com exaustão. Alguns pecados serão deixados para trás numa simples conversa, numa simples admoestação de um irmão mais piedoso. E outros pecados serão abandonados com a confrontação da mensagem de domingo. Outros serão abandonados com os meios de graça. Eu creio que muitos tropeços que nós cometemos, ou que percebemos que outros cometem, devem ser cobertos e tolerados pelo amor cristão. O apóstolo Pedro vai dizer isso. 1 Pedro capítulo 4, verso 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Que pecados são esses? Pecados desse grupo aqui, de pecados de que você espera que um cristão cometa. Todavia, irmãos, não é o caso de pecados graves, que envergonham o nome de Cristo Jesus, e que nós não esperamos de um crente nascido de novo. E é esse segundo caso, o pecado que nós não esperamos que um crente cometa, pecado grave, público e sem arrependimento, que precisa então ser confrontado na disciplina formal da igreja. Por último, mas não menos importante, irmãos, o pecador que é digno da disciplina bíblica é o pecador impenitente. Impenitente. Independente da gravidade do pecado, independente dos efeitos desse pecado, nós esperamos que, naturalmente, um crente, alguém que nasceu de novo, quando confrontado com o seu pecado, ele venha reagir com arrependimento. Não é verdade? Quando ele é pego num pecado, quando ele é corrigido num pecado, nós esperamos que aquela pessoa então venha se arrepender. Por quê? É assim que filhos de Deus reagem. Essas são as ações daqueles que nasceram de novo. Portanto, pecados sem arrependimento, independente da gravidade, independente se eles estão nesse grupo ou nesse grupo, quando corrigidos, o pecador precisa se arrepender, ele precisa cair em si, precisa voltar, mudar de vida. Caso ele não faça, a disciplina bíblica precisa então ser formalizada. Outra pergunta, irmãos, por que a disciplina ela precisa ser praticada? Por que a disciplina ela deve ser praticada? Em primeiro lugar, porque ela é bíblica. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, este é o meio do Senhor, que o Senhor se utilizou para corrigir os seus filhos, para purificar o seu povo, para educar aqueles que são seus e expulsar os lobos do meio do seu povo. Então a disciplina, ela é bíblica. Ela precisa ser praticada porque é um mandamento bíblico. Segundo, porque promove amor ao faltante. Veja, lembra do que Jesus falou em Mateus capítulo 18? É para ganhar o irmão, é para ganhar. É para que ele seja restaurado na comunhão. Tal como um técnico que chama a atenção e por vezes tira o seu jogador do campo, ou mesmo um professor que corrigiu o seu aluno com uma nota baixa, a disciplina na igreja promove amor pelo pecador. Por quê? Visa a correção dele, visa o crescimento, a maturidade desse irmão.
Portanto, o sentido último da disciplina é ganhar o faltante, é instruí-lo no caminho do discipulado cristão, a fim de que ele venha crescer na sua santidade em Cristo Jesus. Terceiro, a disciplina ela deve ser praticada porque promove justiça a outros membros. Promove justiça a outros membros. A disciplina também ajuda, irmãos, outros membros a permanecerem fiéis na caminhada cristã. Por exemplo, quando a disciplina é aplicada a um membro por um determinado pecado que um outro irmão luta para não cometer, ele também promove amor a este irmão, no sentido de que a justiça está sendo aplicada. Por exemplo, a disciplina aplicada a um membro que se envolveu com o mundanismo promove também amor ao que não se envolveu com o mundanismo. Como? Reconhecendo que a luta e o esforço deste membro piedoso para viver uma vida santa, ela é valorizada na prática da correção dos faltosos. Os irmãos entenderam? Em quarto lugar, a disciplina também promove a pureza da igreja. Por que ela deve ser praticada? Porque ela promove a pureza da igreja. Paulo já nos disse em 1 Coríntios capítulo 5, verso 6, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? E aí, voltando novamente lá, irmãos, a causa maior do cativeiro babilônico, a causa principal da divisão da nação de Israel, reino do sul, reino do norte, a destruição de Jerusalém, tudo isso teve como causa a pureza do povo de Deus, a correção do povo de Deus. Com toda certeza, quando voltaram do cativeiro babilônico, como disciplina, o povo estava mais santo. Deixaram de pecar? Obviamente que não. Deixaram de errar? Obviamente que não. Deixaram de cometer idolatria? Obviamente que não. Mas não com a proporção antes do cativeiro. Por quê? A disciplina purificou o povo. Em quinto lugar, porque promove o bom testemunho para os incrédulos. Andando ao lado da pureza da igreja, a disciplina também promove um bom testemunho para aqueles que estão fora da comunidade. Irmãos, os incrédulos, ainda que eles não tenham a revelação do Evangelho, eles esperam que os crentes sejam diferentes. Com toda certeza, os incrédulos esperam que a igreja venha a ser constituída de um povo diferente. Saber que membros de uma comunidade local, precisam andar na linha, faz bem aos não cristãos. Em que sentido? O incrédulo necessita reconhecer que os crentes são diferentes, que a natureza do mundo e da igreja ela é completamente distinta, irmãos. O profeta Isaías, em Isaías capítulo 49, verso 6, diz que o povo de Deus deveria ser luz para as nações. Em que sentido? Na diferenciação. Israel era modelo, deveria ser modelo. Em sexto lugar, a disciplina ela deve ser praticada porque ela promove uma encenação do juízo vindouro. É o que Deus vai fazer com aqueles que não se arrependem. Deus não vai condenar, irmãos. Deus não vai expulsar os incrédulos. Deus não vai separar o joio do trigo no juízo vindouro? Obviamente que vai. Então a disciplina, quando ela é praticada na igreja, ela está encenando algo que Deus vai fazer numa proporção ainda maior, numa proporção ainda mais séria para com os impenitentes. Em sétimo lugar, porque a disciplina bíblica, ela promove a boa reputação
do nome de Jesus. A disciplina, ela deve ser praticada porque ela promove a reputação santa de Jesus. Ao se tornar, irmãos, membros de uma igreja, todos nós começamos a representar Jesus. A igreja é o povo de Jesus. Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Nós apelamos, nós pregamos às nações como embaixadores de Cristo. Ou seja, a disciplina, quando ela é praticada, ela protege o nome de Cristo Jesus, porque nós somos oficiais, nós somos embaixadores, nós somos ministros do Evangelho. Nós carregamos uma reputação que não é nossa, mas é de Cristo. E aí aqui, irmãos, eu quero trazer algumas aplicações finais. Algumas aplicações finais. Corrigir, exortar e aconselhar é uma tarefa de todos os membros. Corrigir, exortar, aconselhar são tarefas de todos os membros, de todos os membros. Você não precisa esperar que a liderança da igreja, que os presbíteros da igreja venha disciplinar uma pessoa, venha corrigir uma pessoa. Obviamente que nós precisamos fazer isso quando a gente percebe um erro, quando percebemos um pecado. Mas se você percebeu algo, algum pecado, alguma falha na vida do seu irmão, você tem total liberdade, como embaixador, como alguém que se preocupa com ele, em corrigi-lo, em exortá-lo, em aconselhá-lo a voltar. Você ganhou seu irmão. Todo mês nós falamos aqui, nós proclamamos o nosso pacto. Nós vamos fazer isso hoje. O que nós recitamos? Caminharemos juntos em amor fraternal, desde o momento que nos tornamos membros dessa igreja local. Exercitaremos o cuidado em amor, resguardando e admoestando uns aos outros na piedade cristã. O que é isso, senão o discipulado cristão, a correção bíblica, a admoestação mútua entre irmãos? Corrigir, exortar, aconselhar, são tarefas de todos os membros. A segunda aplicação, irmãos, que veja comigo que o texto que nós lemos, em Hebreus capítulo 12, verso 6, diz que a disciplina do Senhor é um instrumento do seu amor. Deus disciplina quem Ele ama, não é verdade? Sabe o que acontece quando uma igreja não disciplina corretamente, biblicamente, seus membros? Quando uma igreja simplesmente afrouxa no cuidado, não corrige, não exorta, não aconselha, não ganha o seu irmão, a fim de que ele venha se arrepender naquele pecado. O que essa igreja está promovendo? O que ela está postulando? Que ela pode amar aquela pessoa, aquele irmão, mais do que o Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 6, que Deus, Ele corrige, Deus disciplina todos aqueles que Deus ama. Uma vez que você não corrige o seu irmão, você está postulando que você pode amá-lo mais do que o Senhor. Que Deus faz ao contrário. Deus corrige, Deus percebe e Deus exorta. Se você não faz isso, você está dizendo assim: eu posso te amar mais do que o Senhor te ama, por isso que eu vou afrouxar, por isso eu não vou falar nada, é por isso que eu não vou lhe corrigir. E nós não podemos, irmãos, amar mais do que o Senhor. Tomemos então a vida do Senhor como exemplo, a ação do Senhor como modelo para nós. Última aplicação: como repreender? Como aconselhar? Como exortar? Como corrigir um pecado de um irmão faltante? Irmãos, há muitas formas de falar a verdade. Há muitas formas de falar a verdade a uma pessoa.
Algumas delas podem ser danosas e agravar ainda mais a situação do faltoso. Como corrigir, então, o nosso irmão em seu pecado? Com amor. Desejando-lhe um crescimento no discipulado. Paulo vai nos dizer, em Efésios capítulo 4, verso 15, que nós precisamos seguir a verdade em amor, crescendo em tudo. Você não pode corrigir o seu irmão com sangue nos olhos. Você não pode corrigir o seu irmão desejando que ele não venha se arrepender. Expor o pecado simplesmente por expor. Paulo vai dizer, você precisa falar a verdade, seguir a verdade, mas em amor. Em amor. Há muitas formas de falar a verdade. Algumas podem ser danosas. Algumas podem prejudicar ainda mais o faltante. A correção, irmãos, jamais pode ter um fundamento em tom vingativo, mas amor pelo faltante. Amor pelo faltante. Nós precisamos desejar o seu crescimento espiritual. Por isso, é necessário que os membros façam uma autoavaliação sincera antes de corrigir uns aos outros. Você deve corrigir uns aos outros, mas antes você precisa se autoavaliar. O que me motiva a chamar o meu irmão à repreensão? Como eu devo fazer isso? Quais palavras eu preciso utilizar? De fato, irmãos, não basta falar a verdade. Precisamos saber como falar essa verdade, como pronunciar essa verdade. Os faltosos precisam ser corrigidos, contudo, corrigidos com o propósito do bem espiritual deles e de toda a comunidade. O pecado, ele só se torna público, só se torna exposto, se não houver arrependimento sincero. O que freia a disciplina? O que freia a disciplina? O arrependimento. O arrependimento. Uma vez que a pessoa se mostra penitente, contrita, em quebrantamento, a disciplina ela deve ser suspensa. Deus tira a autoridade das suas mãos uma vez que aquela pessoa se arrependeu. Mas de fato, irmãos, se a pessoa não se arrependeu, se ela se mostra ainda impenitente, sem o desejo de mudar de vida, os passos da disciplina devem ser aplicados. E o último passo, veja, o último passo, haja vista que Jesus ele se preocupa com a publicidade do pecado, o último passo é com a igreja local. Com a igreja local. Se o pecador não ouvir a igreja local, ele precisa ser excomungado, ser colocado para fora, tido como um pagão, um publicano. Ou seja, alguém que a igreja não valida mais o seu testemunho, não valida mais a sua salvação. Amém, irmãos? A nossa igreja, ela pratica a disciplina bíblica. Tivemos alguns casos aqui, é muito doloroso para nós, muito. É doloroso aplicar isso ao faltante, e é doloroso você comunicar à igreja local de que aquela pessoa está sendo colocada para fora. Mas tudo isso aconteceu porque não houve arrependimento sincero e quebrantamento de coração. Que se houver arrependimento e quebrantamento, desejo de mudança realmente, a disciplina ela é suspensa. Uma vez que você se torna membro da Igreja Vila da Graça, e nós temos um grande grupo aqui de pessoas que estão se membrando, você precisa saber que nós corrigimos. Nós corrigimos pecados, nós corrigimos pessoas. Amém, irmãos?
Os irmãos entenderam? Amém. Amém. Obrigado, Zé. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar em santidade. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar na pureza do Teu Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a corrigir, a amar, a aconselhar, a edificar, exortar uns aos outros aqui. Por favor, Pai, nessa comunidade nós queremos pastorear uns aos outros e com toda certeza a disciplina bíblica, ela deve estar envolvida, Pai. Ajuda-nos, dá-nos coragem, Pai, coragem como membros, todos nós somos membros, Pai, somos ovelhas do Teu aprisco. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar essa ovelha que por vezes está se distanciando, está se sujando, Senhor, sujando as suas vestes, sujando a sua lã, ó Deus, com a sujeira do mundo, com a sujeira do pecado. Ajuda-nos, por favor, a fazer isso com amor e com muita reverência, Senhor, e com muito zelo pela reputação do Teu nome. Faz isso para a glória, ó Deus, da Tua graça, do Teu nome e para a nossa alegria, por favor. É assim que nós oramos dizendo amém. Amém.